Hoje eu vou começar uma nova série aqui no canal, falando sobre remédios naturais para a mente, especificamente remédios naturais para ansiedade. E eu vou começar com um dos mais pedidos, com a valeriana. Como ela age, qual é o mecanismo de ação, para que ela é indicada, quais as doses, quais são os riscos e efeitos colaterais associados a esse fitoterápico. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Então hoje a gente vai falar da valeriana, a gente vai falar desses 4 aspectos, o que é, como age, eficácia e as doses que se utiliza, para cada uma das indicações, quais são os riscos e efeitos colaterais que você tem que tomar cuidado. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você que está vendo o vídeo aqui pela primeira vez, que não é inscrito aqui no canal, que se inscreva e aqui no botão abaixo, ative o sininho de notificações. A gente faz vídeo 2 vezes por semana falando de várias questões relacionadas à saúde, ao funcionamento da nossa mente. E se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like no final. Bom, então vamos lá passo a passo falando de cada um desses aspectos da valeriana. Então a valeriana ela é um fitoterápico, ela é um nome genérico que representa mais de 150 espécies diferentes desse gênero da valeriana. O que a gente observa nisso? Então, a gente sabe que o princípio ativo dessas plantas está, na verdade, na raiz. Então, a valeriana ela é um extrato da raiz dessas plantas, que são mais de 150, cerca de 200, até mais espécies já foram descritas desse gênero, mas a maioria das preparações que vocês vão encontrar no mercado se referem a um tipo específico, que é a valeriana officinalis. Então, essa espécie daqui é a espécie mais utilizada, é a espécie que está mais nos preparos que vocês vão achar nas farmácias convencionais ou nas farmácias de manipulação. Então, esse daqui, quando a gente fala em valeriana, quase que exclusivamente a gente está falando aqui da valeriana officinalis, que é a espécie mais comum. É uma planta que é originária da Europa e de alguns locais da Ásia, mas ela também é cultivada na América do Norte, ok? E já é utilizada aí há milênios, desde a época da Grécia Antiga, da Roma Antiga, devido aos seus efeitos sedativos. Bom, então vamos agora falar então como que ela age, Então já foram descritos mais de 100 componentes na valeriana, ou seja, ela é uma planta, uma raiz que tem vários componentes lá. Alguns componentes têm um efeito relaxante muscular, mas a maioria dos efeitos da valeriana são atribuídos a um aumento da ação do GABA no nosso cérebro. O GABA é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso. O que quer dizer isso? Que ele faz com que os neurônios se comuniquem de uma forma mais lenta. Então, sempre que a gente vai potencializar o GABA, a gente está levando a uma diminuição do funcionamento do cérebro, e isso normalmente tem um efeito sedativo, tem um efeito de diminuir o nosso estado de alerta, Os calmantes, os benzodiazepínicos, como o Rivotril, Frontal, Lorazepam, Bromazepam, que é o Lexotan, o Diazepam, que é o Valium, todos eles agem como moduladores muito potentes do GABA. A valeriana também age, só que numa potência muito menor do que esses outros compostos, Então ela também age de um jeito parecido com os calmantes, só que numa potência muito menor. Isso tem uma eficácia menor, mas também tem efeitos colaterais muito menores do que esses outros calmantes. Mas o mecanismo de ação é razoavelmente parecido, principalmente aqui no GABA. E é aí que vem os efeitos da valeriana, principalmente sedativos, principalmente em relação a dar sono, ok? Então é assim que ela age. Ela tem algum efeito em alguns componentes
relaxante muscular, mas a maior parte da ação dela é devido à amplificação do efeito do GABA no nosso cérebro. Bom, mas vamos ver, será que ela de fato funciona? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Por quê? Porque para a gente dizer que um remédio funciona ou não, a gente tem que ter vários estudos, né, com várias populações diferentes, comparados com o placebo, né, que é digamos, um tratamento que o pessoa voluntário toma que não tem efeito, e a gente também tem que comparar com outras medicações que fazem um efeito parecido. E aí a gente tem que ter vários estudos para a gente poder juntar todos eles, né? A gente faz uma revisão ou uma meta-análise, tem um estudo grandão com vários estudos feitos, e aí a gente fala, olha, esse remédio funciona, esse remédio não funciona. Então, para a gente determinar se um remédio funciona ou não, é uma coisa que demora, precisa de vários estudos, né? Um estudo, ele não é suficiente para muita coisa, viu? Eu sei que muita gente às vezes argumenta, dizendo, olha, teve um estudo que impactou isso. Isso é bacana, isso é uma evidência, só que para eficácia isso não diz tanta coisa para a gente, porque no estudo pode ter acontecido várias coisas, né? Mas o que a gente sabe? Ó, a maioria dos estudos com a valeriana, e aí sim a gente já tem um número razoável de estudos, mostra que ela tem um efeito bom para insônia. Então, ela é melhor do que o placebo para insônia. Isso já está razoavelmente determinado. Como eu falei, já existem vários estudos sobre isso. Ela ajuda tanto a começar a dormir, então ela diminui aquele período que a gente fica brigando com o sono, e ela aprofunda mais o sono, então o sono é de melhor qualidade, né? Então ela tem muitos estudos para insônia. Para insônia se utiliza uma dose, né, nos estudos de 300 a 600 miligramas por dia de valeriana. Existem estudos com ansiedade? Existem, mas são muito menos, digamos, espalhados, são muito menos frequentes do que os estudos para insônia. É por isso que a eficácia da valeriana para ansiedade ela não está muito bem estabelecida. A gente pode dizer que existe uma evidência fraca para moderada de que ela pode ajudar também na ansiedade. A maioria dos estudos de qualidade com ansiedade foram com pacientes com TAG e pacientes com TOC, né? Com TAG, o estudo que foi talvez o de melhor qualidade, que demonstrou um benefício da valeriana em relação ao placebo, utilizou uma dose mais ou menos de 81 miligramas por dia de valeriana, que provavelmente é uma dose baixa, e houve um estudo, né, para TOC, que demonstrou um benefício da valeriana, e eles utilizaram uma dose alta, uma dose boa, né? Uma dose de 765 miligramas por dia. Também teve um estudo, né, bem desenhado, feito com HIV, para observar se a valeriana diminuiria o estresse em pacientes portadores de HIV. Foi utilizada uma dose de 530 miligramas por dia e demonstrou benefício. Bom, então o que eu acho que é interessante vocês guardarem na mente? Valeriana, ela é muito bem estudada para insônia. Para insônia ela tem um efeito muito melhor do que o placebo, certo? Claro, casos graves, refratários de insônia, realmente ela não vai ajudar. Ela ajuda em casos leves a moderados de insônia. Agora, para a ansiedade, ela tem poucos estudos, então a gente não pode dizer que ela é muito bem estudada. Aparentemente, ela pode ajudar a melhorar alguns quadros de ansiedade, como o TAG e o TOC, só que tiveram outros estudos que ela não se demonstrou melhor do que o placebo também. E outra coisa que é interessante, assim, a gente não sabe a dose, que seria a melhor dose para se tomar da valeriana. Então, para vocês terem uma base, né, mas que dose que eu tomo da valeriana, né? Claro, a gente vai falar, não é bom tomar ela sem supervisão médica, mas em média, utilizando, né, todos esses dados que a gente pode colocar que uma dose média de utilização da valeriana é de cerca de 450 miligramas por dia. Tem várias formulações no mercado, né? Então tem
formulações onde é necessário tomar 2, 3 comprimidos por dia para chegar numa dose parecida com essa, né? Mas só para vocês saberem, valeriana, então, muitos estudos para insônia numa dose de 300 a 450. Se vocês quiserem guardar uma média da dose da valeriana para ser usada, é 450 miligramas por dia. Agora, para tratar a ansiedade, talvez somente em casos muito leves ou no máximo moderados, casos mais importantes, mais intensos, que estão durando um pouco mais de tempo, provavelmente a valeriana sozinha não vai ser uma opção que vá te ajudar, ok? Os riscos e efeitos colaterais. Então, a valeriana ela é considerada, né, um fitoterápico seguro. Ela é considerada segura, ela tem um baixo risco de ter problemas no fígado, de ter hepatotoxicidade. Então ela tem um baixo risco de levar a lesões no fígado, porque outros fitoterápicos, e a gente vai falar sobre vários deles, têm um risco de hepatotoxicidade. Então isso é muito raro na valeriana, né? Os efeitos colaterais mais comuns incluem náuseas, incluem dor de cabeça, cefaleia, né? Então, dor de cabeça. Em algumas pessoas pode causar uma certa dor de estômago, mal-estar gástrico, né? Então, dor de estômago também é relatado. E algumas pessoas se queixam de uma certa tontura, né? Uma vertigem, né? Com a valeriana, principalmente no início, né? Mas, normalmente, ela dá muito poucos efeitos colaterais. O efeito talvez mais comum que algumas pessoas possam sentir é a própria sedação. Uma sedação durante o dia, uma sedação diurna. Só que assim, teve alguns estudos que eles avaliaram se essa sedação ela interferiria na pessoa em realizar as atividades do dia, tanto dirigir quanto medir o tempo de reação dela para responder a tarefas complexas, e eles observaram que numa dose, né, de até 600 miligramas, a sedação que ela causa não é uma sedação que prejudica as habilidades motoras e cognitivas da pessoa. Agora, numa dose acima de 900 miligramas, ela já pode sim começar a, digamos, prejudicar a sua capacidade de tomar decisões, deixar você menos atento, menos rápido, né? A velocidade de processamento de informações já cai e até mesmo você está mais propenso a ter alguns acidentes. Então a ideia é você não tomar essas doses elevadas, ou se por acaso você tomar, você ficar muito atento no dia seguinte. O que é interessante que a valeriana pode ter que é diferente dos outros fitoterápicos? Ela pode causar uma abstinência se a gente toma por tempo prolongado. Então, se você está tomando a valeriana por várias semanas, não é interessante parar de uma vez. É interessante ir diminuindo devagarinho. Por quê? Porque você pode ter, caso você pare de uma vez, muitos sintomas ansiosos, sintomas de palpitação, de sudorese, de tremores, parecidos com a retirada abrupta de um calmante, por exemplo. É claro que é muito menos intenso, mas por conta desse efeito muito sedativo, né, dessa ação no GABA, se a gente tira de uma vez, a pessoa pode ter sintomas de abstinência que são sintomas ansiosos, né? Então, se você toma por várias semanas, é muito interessante você, se você quiser parar de tomar, você vá diminuindo devagarinho. Uma fórmula aí geral seria reduzindo de 10 a 20% da dose por semana, até você suspender, tá? E o que é interessante, como ela tem esse efeito muito sedativo, a gente tem que tomar cuidado na interação com calmantes, como os benzodiazepínicos e os barbitúricos. Ela pode levar a um estado de sedação muito intenso. Agora, ela também inibe o metabolismo de uma enzima no fígado, né, que é chamado de CYP3A2 e o 3A4, se eu não me engano. E o que ocorre? Existem outras medicações que são metabolizadas por essa enzima. E como ela inibe o metabolismo, ela pode interferir
no nível dessas outras substâncias caso você esteja tomando. Então ela pode interferir sim no nível de outros antidepressivos e de antibióticos. Então, por isso que, como eu falei, é interessante que você tome a valeriana depois de pelo menos de uma avaliação médica, para ver se não existe o risco de uma interação com algo que você já esteja tomando. Se você está tomando já algum calmante, algum antidepressivo ou fazendo uso de algum antibiótico, seria interessante você não tomar a valeriana até que você possa consultar um médico. Bom, resumindo a valeriana, ela costuma sim, eu falei de muitos efeitos colaterais, mas ela costuma ser muito segura, ela costuma dar poucos efeitos colaterais, ela tem uma sedação durante o dia assim muito leve, praticamente imperceptível, e ela costuma ser muito utilizada, né? O que eu uso mais é para insônia, né? Para pacientes que tem uma insônia muito relacionada a hábitos, né, ruins. A gente faz um treinamento de hábitos, né, uma higiene do sono. Eu tenho um vídeo, se eu não me engano, uma série de vídeos falando sobre esses hábitos para o sono, né, de insônia. E a valeriana ela pode auxiliar com uma medida adicional, né? Então eu utilizo para insônia leve e moderada. Para quadros ansiosos, devido ao fato de não terem tantos estudos e a gente não ter muito claro qual que é a dose, não é muito utilizada, eu não utilizo tanto a valeriana, apesar de que em alguns pacientes ela pode sim ajudar. Mas se a sua ansiedade já estiver durando um tempo maior, né, mais aí do que 3 a 6 meses e for num nível que está impactando já bastante a sua vida, dificilmente só a valeriana ela vai ter esse benefício tão intenso, ok? Bom, falei rapidamente, espero que tenha ficado claro para vocês. Deixem aqui no comentário aí se vocês já utilizaram a valeriana, qual a experiência de vocês, se vocês conhecem alguém que utiliza, né? E coloque aí também quais outras medicações, fitoterápicos, suplementos vocês gostariam de ouvir aqui, de vocês terem informações aqui no canal.